Bom, gente, eu estou aqui com o edital na mão. Eu espero que tu tenha lido o edital. É uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando a gente pensa em fazer um concurso, é ler o edital de ponta a ponta. O edital é um contrato entre a banca e o órgão, né, que vão realizar o concurso, e o candidato vai se preparar. Então ele fica no meio. Ele que dita as regras. Tudo que pode ou não pode está aqui. A banca não pode cobrar nada que não esteja aqui. E a gente também não pode fazer nada diferente do que está aqui. Então, isso aqui é uma coisa importante. Tudo bem, vale para a gente se preparar para o dia da prova, mas também vale para depois. Né? Aquilo que fizeram foi correto? Aquela matéria que cobraram estava realmente dentro do edital ou não? Então, isso vai valer para depois também. A gente vai consultar ele, porque se a gente começa a ler o edital, a gente vai ver que ele vem do começo falando dos cargos, as posições preliminares, aí depois vem, enfim, as atribuições dos cargos, o salário, as matérias, a aplicação da prova, dos recursos, enfim, tudo está aqui dentro de uma ordem cronológica, exatamente como acontece. Então a gente está num ponto aqui que fala da prova. E o que eu quero falar nesse vídeo é justamente sobre a prova, sobre esses aspectos que dizem respeito à prova. Primeira coisa importantíssima, a gente tem que se ligar muito no tempo de chegar até o local de prova. A prova vai começar às 14 horas, então a gente tem que imaginar que a gente vai levar um tempo X para chegar até lá, a não ser que tu more muito do lado, pode almoçar aí, mas eu acho que não era por aí o caminho. Para a grande maioria não vai ser. Então a gente tem que ter toda uma logística, porque a gente vai ter que almoçar mais cedo, sair para chegar mais cedo ainda. Né? Então a gente tem que chegar a tempo de não pegar um congestionamento. Normalmente nas escolas acaba acontecendo, principalmente as grandes, um acúmulo muito grande de veículos, a gente tem que imaginar isso aí. Eu já vi muita gente chegando atrasado no local de prova e perdendo toda uma preparação de meses, um investimento de tempo e de dinheiro justamente por conta de um erro que é fatal. A gente bota fora o concurso pela questão do atraso. Então é melhor chegar cedo. Chega primeiro dos que chegam cedo. Né? Quanto antes chegar lá, melhor. Só que tu vai ter que sair de casa mais cedo, vai ter que almoçar mais cedo. E aí quando chegar a prova, o horário da prova, talvez tu já comece a ficar com fome. E a prova dura 3 horas e meia, ou seja, tu vai sair também pensando que tu vai usar todo o tempo, 5 horas e meia. Aí quando chega 2 e meia, 3 horas, 4 horas, aí tu começa a ficar com muita fome. Então isso também tu tem que administrar. Faz uma estratégia de logística para que tu consiga e tu possa comer bem antes, sem comer demais, chegar lá, de repente fazer um lanchinho, comer alguma coisa antes de começar a prova, para poder ir até o final. Tudo bem, de fome ninguém morre por um pouquinho, mas a gente também, se comer muito cedo e não comer mais nada, comer muito cedo e comer pouco, pode prejudicar lá no meio do andamento da prova. A gente começa só a olhar aquela caneta e começa a enxergar, sei lá, um salgadinho, aí daqui a pouco vem o passo fiscal, a gente imagina uma coxinha, assim, parece aqueles desenhos do Pica-Pau, né? Então a gente tem que cuidar muito disso aí, por essa questão de logística. Congestionamento é uma coisa que acontece sempre, né? Então, se tu vai de carro, assim, é um local que tu conhece, ótimo, tu já sabe, tem uma noção do tempo que tu leva. Agora, se é um lugar que tu nunca vai normalmente, é uma escola, uma faculdade, algum lugar assim mais distante, ou que tu não conhece bem o caminho, o ideal é que tu vá antes. Que tu vá antes e diz, bom, eu saí de casa tal hora, cheguei lá tanto, então levei 1 hora para chegar, por exemplo. Imagina que naquele dia vai ter mais movimento, então tem que sair um pouco antes para evitar algum atraso. Se tu vai de ônibus, legal. Dá uma verificada se não vai ter. Aqui em Porto Alegre acontece assim, em outras cidades eu não sei bem como é que funciona, até pelo tamanho da cidade, mas aqui há esquemas todos de horário de ônibus que mudam, linhas às vezes que são alteradas, justamente por conta de grandes aglomerações de pessoas em concursos. Então a gente tem que cuidar disso aí. Se vai ter, enfim, ônibus, aconteceu agora há pouco tempo, na metade do ano passado aí, um concurso em Belo Horizonte, muita gente daqui foi para lá. Bom, foi um horror, a cidade toda parou, os candidatos desciam, imagina sair daqui do sul, ir lá para Belo Horizonte, saía do hotel para ir para o local de prova e não encontrava um táxi
não tinha táxi, eles não sabiam qual é o ônibus que saía, onde tinha uma parada que levava até próximo. Olha, teve gente que foi fazer turismo em Belo Horizonte, mas não fez a prova, por conta disso. Então a gente tem que cuidar muito isso. Chega antes, cronometra o tempo. Se alguém vai te levar, né, ou melhor, se resolve de carro, o ideal é que alguém leve. Pede para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, sei lá, para o marido, para a esposa, alguém tem que levar. Porque se chega na hora, dá um problemão lá e tranca tudo, tranca o trânsito, o que acontece? Abre a porta do carro e vai o resto a pé. Anda uma quadra, duas a pé e chega lá. Depois ele dá um jeito de estacionar, enfim. Ou então não tem onde estacionar também, deixa meio em cima da calçada, ou meio numa porta de garagem. Aí vai fazer a prova já preocupado. Será que não guincharam o meu carro? Será que não vão quebrar o vidro, roubar o rádio? Enfim, isso tudo a gente tem que pensar, porque tudo isso são fatores de estresse no momento da prova. Quando a gente chega lá para fazer a prova, a gente tem que... Tá, tudo bem, se for um lugar pequeno, mas às vezes não é. E é uma escola que normalmente a gente não frequenta, uma faculdade que a gente não vai, ou uma escola mesmo, estadual, enfim, municipal. A gente chega lá, às vezes é grande o negócio. Aqui, experiência, aqui em Porto Alegre, na PUC, na FAPA, a FAPA é mais tranquila. É grande também, mas é mais tranquila. Na PUC, o pessoal chegava lá assim, faltando 1 minuto para a prova, cheguei. Só que lá são vários prédios, é uma cidade, e às vezes tem que atravessar todo o campus para chegar lá no prédio. Então isso é uma coisa também que a gente tem que se preocupar, a gente tem que achar a porta, tá? É ali que eu vou entrar, esse é o prédio, essa é a porta, então tá, agora eu vou dar uma volta, procurar um banquinho para sentar, que eu vou ficar controlando a porta dali, a hora que ela abrir eu vou para lá. Mas, enfim, a gente tem que se preocupar com isso, sob pena de a gente também perder tempo. A gente tem que chegar lá, ser um dos primeiros a entrar e ficar lá. Aquele momento que a gente chega na sala, é o momento do relaxamento, é o momento de a gente respirar fundo, é o momento de a gente fazer uma prece, sei lá, se tu acredita em alguma entidade, algum ente superior, faz uma prece, não, sei lá, pede para o infinito te dá uma tranquilidade, pensa no mar, numas ondas, numa cachoeira, alguma coisa assim. Mas não seja aquele que chega esbaforido, enquanto tu já está lá há 10 minutos, 20 minutos ali, tranquilo, relaxando, chega aquele lá, assim, esbaforido como, né, chegou correndo, suado. O que é isso? O que é isso? Como é que o nível de adrenalina da pessoa vai ser o mesmo de quem já está ali? Então chega cedo. As provas CESP, e aí eu não vou me meter no que cada professor falou, até porque cada professor tem uma estratégia. Então o professor de português, não, começa pela minha matéria, é mais importante. Aí o de matemática, não, eu acho que a minha, enfim, cada um tem uma estratégia. Cada um tem uma estratégia. O que eu posso garantir é, pelo que eu tenho acompanhado de provas CESP, não é necessário gabaritar a prova. Ninguém gabarita essa prova. Pelo contrário, 60% da prova, olha, 70% é uma baita nota. 60%, eu já vi gente entrar em concurso difícil com 60% de acerto. Por quê? Porque tem aquela questão, né, de uma errada anular uma certa. Então tu vai dizer assim, mas tem gente que erra mais, até fica devendo nota, fica devendo questões, recebe uma cartinha, no próximo concurso tem que vir acertar mais 10 para zerar, porque ficou negativo. Não, é assim, tu faz o que tu sabe, o que tu tem certeza que tu sabe. O que tu tem certeza que tu não sabe, a gente tem que ser sincero, isso aqui eu tenho certeza que eu não vou saber. Não responde. E aquelas que tu fica na dúvida, que tu tem que pensar, bom, dali tu vai saber que de repente metade tu acerta, metade tu não acerta. Então a gente tem que ir pela certeza, isso que é importante. Não precisa acertar tudo, a gente tem que acertar o máximo possível e cuidar para errar o mínimo possível. É um tipo de prova diferente, é um tipo de seleção diferente, mas é igual para todo mundo, é regra para todo mundo. São 120 questões e a gente tem 3 horas e 30. Então eu fiz um cálculo rápido, assim, a gente vai ter em torno de 1 minuto e 45 por questão. Legal. Isso é bom porque tem questões que a gente lê e marca e a gente vai para a próxima. Tem outras questões que a gente tem que pensar e a gente então tem uma gordura acumulada da outra questão. Só que tem um detalhe importante. Quando a gente vai fazer uma prova, e toda a nossa preparação foi para a prova, e fazer a prova é com um único objetivo, é passar para a grade de respostas. Isso a gente tem que cuidar muito. Uma vez eu conversava com uma aluna, depois de uma prova, a prova tinha 60 questões, era metade dessa, e eu perguntei, e aí, como é que foi na prova do domingo? E ela disse, nem sabe, professor, foi tão mal, acertei só 7. Eu disse, mas como?
Como acertar 7 de 60? Pô, eu estava vendo que tu te dedicava em todas as aulas, estava sempre aí, sempre tirando dúvidas, sempre atrás, correndo. E assim, vou contar então como é que foi. Professor, fui lá, comecei a fazer a prova, fiz toda a prova. Aí comecei a passar para a grade de resposta. E foi indo. O número 1 marcava, o número 2 marcava e assim foi indo. Quando chegou no final, lá na 60ª questão, ela viu que sobrou uma. Ela falou, mas como assim? Eu preenchi todas e sobrou uma. Daí ela começou a pensar, pensou um pouquinho, daí ela começou a se dar conta. E ela me disse assim, sabe aquela sensação do chão abrindo embaixo dos pés? Ela começou, um pânico tomou conta dela, porque ela se deu conta de que em determinado momento ela marcou uma a mais, ela veio pulando uma resposta. E foi lá pela 6ª ou 7ª que ela fez isso. Onde era a 6ª resposta, ela marcou a 7ª, onde a 7ª marcou a 8ª, e assim ela foi indo. Quando chegou no final, sobrou uma. Daí ela chamou o fiscal, vem cá, olha aqui o que eu fiz, eu errei aqui, me consegue outra folhinha dessa. E o fiscal disse, olha, eu não posso fazer nada, porque é uma folhinha ótica dessa, de respostas para cada candidato. Tá, e o que eu faço? Bom, tu pode tentar apagar. Pega uma borracha e apaga, e marca a resposta certa. Só que é o seguinte, não dá para garantir, porque como isso vai para um leitor ótico, se ele identificar que tem 2 marcações ali, por exemplo, na letra, sei lá, na questão 1, tiver a letra A e a letra E, ele viu que foi marcado em duplicidade, ele dá como errado. Então, é um caso que agora é da sorte. E aí ela fez o que deu, passou lá, e no final ela foi ver a resposta e já acertado umas 7 questões, mais ou menos. Então, todo o concurso dela, a prova dela que ela fez bem, foi posta fora por um descuido ali. Então, a gente tem que separar um tempo. E é isso que eu quero dizer. Então, a gente não tem mais a gente não tem mais 1 minuto e 45. A gente tem que reduzir um pouquinho, tirar uns 20 minutos no final para preencher com calma, para marcar com calma, com toda tranquilidade. Então, 20 minutos, dali a gente vai ter 3h10. Isso vai diminuir um pouquinho o nosso tempo por questão, vai dar em torno de 1 minuto e 35. E a gente vai ter que administrar, então, em cima disso aí, desse tempo que a gente tem. E aí eu tenho certeza que, fazendo uma boa prova, chegando cedo, administrando, seguindo a orientação que o teu professor deu, e talvez vários professores tenham dado, olha, melhor começar assim, ou melhor começar assado. Gente, tem gente que começa de trás para frente, é como se ler jornal, tem gente que começa a ler jornal ao contrário, enfim, aí fica a critério, cada um vai desenvolver um método. O meu método sugerido é fazer todas as faces, ler a prova toda, o que tu achou fácil, marca, depois vem fazer, aí tu já aproveita e marca aquela que tu achou impossível, isso aqui eu nunca vou saber, já marca também, faz um X do lado, alguma coisa, e depois vai para aquelas de pensar. E aí depois o tempo que sobrou tu vai fazer as difíceis, ou seja, primeiro tu faz todas as faces da prova, depois faz todas as médias e vai para as difíceis. Se der tempo tu faz difícil, se não der, azar. É assim que tem que ser, no meu ponto de vista, mas daí cada um desenvolve uma estratégia. Passa para a grade de resposta e acabou. Cuidando sempre, né, a questão do horário, a tranquilidade, a calma, é isso aí. Coisas que eu falei no outro vídeo também, né, que é muito importante. Certo, gente? Para quem assistiu só esse vídeo, eu já falei no outro, mas nesse aqui também já estou falando, né, uma boa prova, bastante sucesso, tudo aquilo que tu precisa para fazer essa prova, para ter um bom desempenho, tu já viu, tu já leu em algum lugar, tu já escutou um professor falando em algum momento. Então isso está dentro de ti e é só a calma e a tranquilidade que tu vai precisar para justamente poder aplicar isso aí. Não deixa de depois dar o retorno, dar o feedback aí como é que foi na prova, me acha lá no Facebook enfim, a gente acaba trocando uma ideia depois, trocando uma experiência e até ajudando no que for preciso. Os professores irão fazer um gabarito, os professores vão fazer os recursos eles vão analisar as questões da prova, onde eles acharem cabível, eles vão fazer, a gente vai disponibilizar no site e nas redes sociais, para que justamente tu possa entrar com recurso. Quem pode entrar com recurso é o candidato, não é a escola, não é o professor, como a gente falou antes, né? O contrato entre as partes é entre o candidato e a banca, então aí tem que ser mesmo o candidato. Mas os professores aqui do CETEC vão dar essa força fazendo os recursos onde for cabível. Certo, gente? Então, uma boa prova, a gente volta a falar depois. Uma boa prova para ti.